Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo dos nossos Domingos de Esperança. Sejam bem-vindos, você que está em sua casa, você que está aí em sua igreja. De repente, você está na casa de um amigo, em um pequeno grupo. O importante é que você está aqui com a gente, conectados para mais um estudo da Bíblia, para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um estudo sobre profecias, e nós temos estudado ao longo desses domingos de esperança sobre o livro, O Mistério da Profecia. E hoje nós vamos a mais um tema importante, uma belíssima profecia feita pelo próprio Deus. E para isso eu quero convidá-lo a tomar a Bíblia aí em suas mãos. Nós vamos orar neste momento e vamos começar o nosso estudo. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos conectados com os nossos amigos, com as nossas amigas, em mais um domingo especial. Nós tiramos esse tempo para estudar a Bíblia, para estudar uma linda profecia. Que o Espírito Santo nos ajude na compreensão desta palavra e nos oriente em tudo o que vamos fazer e ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, querido amigo, querida amiga. Existem algumas perguntas interessantes e se você tivesse que escolher aí uma palavra para descrever os desejos humanos, os desejos mais profundos aí da vida, qual seria essa palavra? Que palavra revela aí a busca do nosso coração? O que você considera ser o desejo humano mais fundamental de todos? Eu quero sugerir aqui uma resposta. Talvez a resposta para essas perguntas seja sobrevivência. Isso mesmo, o desejo de se manter vivo. Desde o momento em que um bebê luta para respirar pela primeira vez, até o momento em que o vovô, em sua idade avançada, luta para se manter respirando, todos nós desejamos viver. Nós desejamos a vida e não desejamos a morte. Ainda que saibamos aí que a morte é uma realidade no mundo em que estamos inseridos. A Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, diz assim, você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, ali diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ainda que o nosso estudo aqui não seja especificamente falando sobre o estado dos mortos, ou onde estão os mortos, ou para onde vai uma pessoa quando morre. Mas hoje nós queremos destacar esta sentença que o pecado impôs sobre nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como fazer para escapar desta trágica consequência? E aí eu quero convidá-lo para estudar a Bíblia conosco. Mais uma vez temos aqui a presença ilustre do nosso pastor Ricardo, ele é líder desse ministério, da profecia, gosta de profecia, pastor? Isso mesmo, pastor Tom Flávio. profético, seja bem-vindo mais uma Muito vez. Obrigado. E os nossos amigos, pastor Ricardo, mais uma vez estão em busca de algumas respostas, A morte hoje é uma realidade para nós e ela acabou vindo após os nossos pais terem escolhido pecar, assim por diante, mas nós queremos analisar aquela profecia que foi proferida no estudo anterior, só que hoje de uma forma mais profunda, o que Deus fez para nos tirar desta condição da morte eterna. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E pode cumprimentar os nossos amigos e fique à vontade, pastor. Bem, mais uma vez, uma boa noite para você. Espero que você tenha iniciado bem a sua semana e que você esteja bem aí onde você está, seja na sua igreja, seja em um pequeno grupo, seja na sua própria casa. Talvez alguns, pastor Flávio, Sim. Na sua sala, na cozinha, Exatamente. E que você possa realmente ser bem-vindo
a esse domingo de esperança e que o Espírito Santo possa abençoá-lo. E sabe, pastor Flávio, isso que o senhor mencionava agora há pouco é tão sério que existem centenas de histórias de homens e mulheres que fizeram de tudo em busca da vida eterna. E uma das histórias muito interessantes é a história que aconteceu ali, onde muitas pessoas que viajavam pela região do Oriente Médio, elas ficavam assustadas e atemorizadas, porque ali se contava a história de uma cidade antiga, mística, muito famosa. E muitos homens, dentre eles um aventureiro alemão, com nome bem estranho, né? Você que está aí, não sei se tem algum alemão que está nos assistindo, né? Mas se tiver, me perdoe pela pronúncia, né? Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas em português, né? Abrasileirado, seria Ulrich Schweitzer. E esse homem, por muito tempo, ele buscou essa cidade perdida até que ele foi levado à morte em busca dessa cidade. E muito tempo depois, um outro alemão, na verdade europeu, buscando ali também essa cidade, esse diferente do Ulrich, ele se chamava Johann. E o Johann, ele já fez algo diferente, ele se especializou ali na questão, né, da cultura árabe, ele se tornou fluente em árabe, mergulhou ali naquela cultura do Oriente Médio e ele começou a buscar. Para você ter ideia, ele decorou muitas partes do Alcorão, a ponto dele conseguir compreender e poder dialogar, sendo conhecido como um próprio erudito, né, ali no Oriente Médio. E ele mergulhou, né, de maneira tão profunda, mas tão profunda, que ele ficou conhecido como um sheik. Então ele se vestia como um sheik e ele andava, né, ali na cidade como um sheik. Ele ficou conhecido como Sheik Ibrahim. E esse sheik, muito conhecido ali naquela região, ele começou a viajar, né? Esse agora, Johann, conhecido como Ibrahim Ibn Abdallah, esse homem, né? O senhor tá bom nas palavras aí, pastor. E ali, pastor Flávio, por volta de 1812, né, ele começou a juntar uma caravana de mercadores que eles saíram da Síria para o Cairo em busca desta cidade. E quando eles estavam ali já algumas noites viajando, eles encontraram ali então, alguém chegou para eles e disseram que eles estavam próximo dessa cidade escondida. E ali, essa cidade proibida, hoje ela já é conhecida, e ele ali pôde entrar, né, o primeiro forasteiro em 1000 anos que entrou dentro dos portais de Petra, essa cidade tão conhecida, né? E ali o que traz para nós, né, o que intrigou o Ibrahim e o que nos intriga hoje, há mais de 150 anos depois, é que na cidade de Petra existia uma deusa chamada Al-Uza. E essa deusa, ela oferecia para os seus servos algo muito interessante. E aquelas pessoas, elas davam tudo o que elas possuíam para ter aquilo que aquela deusa oferecia. Eles ofereciam seus animais, aos seus cônjuges e até mesmo os seus cônjuges e até mesmo, pastor Flávio, a história diz que eles chegavam a oferecer os seus próprios filhos. Misericórdia, pastor. O senhor que é pai, né, imagina, né? Você que nos assiste, que talvez é pai, você já ouviu várias histórias, né? A própria Bíblia relata histórias de homens e mulheres que ofereciam os seus filhos. E aqui no caso da cidade de Petra, aquela deusa que ficava no alto de uma montanha, ela exigia dos seus servos, os seus filhos, os seus animais, o melhor que eles possuíam, para que eles pudessem levar ali ao sopé da montanha, para que simplesmente aquelas pessoas elas pudessem alcançar a vida eterna. Então, essas histórias, pastor Flávio, você que nos assiste, elas nos trazem um certo horror, um certo espanto, mas, pastor Flávio, será que existe uma outra história para talvez o nosso amigo que está aí nos assistindo, ficou um pouco assustado com essa história, mas será que existe uma outra história também que fala de um sacrifício em uma montanha, mas uma história mais bonita do que essa? Com certeza, pastor. E às vezes a gente só consegue entender algumas coisas, né, mediante alguns contrastes, né? Que coisa, né? Os pais, para terem a vida, tiravam a vida dos filhos, né? E eu quero levá-lo agora, novamente, à Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, né? Verso 16. Já é um texto assim bem conhecido de todos nós, porque nós temos um relato aqui, pastor Ricardo, e você que nos assiste, que diz assim, você sabe esse texto até de cor, você, meu amigo evangélico, você, meu amigo espírita, você que de alguma forma tem contato aí com a Bíblia, ou já teve contato com a Bíblia, e talvez você nem tenha tido contato com a Bíblia, você já deve ter ouvido em algum lugar essas palavras, né? Que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa maravilhosa, né? Extraordinária. Então, assim, as pessoas buscam a vida em tantas coisas. Olha que história que o senhor acabou de contar aqui pra gente, né? Busca a vida em tantas coisas. E a Bíblia já nos dizia o segredo, a fórmula, né? Está aqui. Quem quer a vida é só ir ao encontro de Cristo Jesus. Agora é óbvio, né, pastor? Para entender todo esse contexto em que o próprio Deus ele se doa ou doa aqui, né, Cristo Jesus para morrer em nosso favor, é preciso que a gente tire algum tempo e momentos como esse daqui para estudar, se aprofundar neste conceito do amor de Deus, né? Então, querido amigo, Deus, ele amou o mundo de uma maneira que não temos como compreender nesta vida aqui, né? Certamente, pastor, na eternidade, com uma mente perfeita, vamos ter um vislumbre, apesar que há estudiosos que afirmam que este será um assunto por toda a eternidade. Verdade. Mas veja, amigo, você já tem um princípio aqui. O princípio é Cristo Jesus. Tá? Então, Cristo Jesus, ele é o caminho para esta vida eterna. E aí, pastor Ricardo, Deus, como nós estudamos no domingo anterior, ele fez uma profecia de como que iria acontecer, né? Ou como que ele iria resolver aqui o problema do pecado, né? E aqui no Novo Testamento, ele nos amou de tal maneira que deu esse filho, mas esse filho já havia sido prometido muito tempo atrás. E eu gostaria que o senhor desse agora uma descrição do que foi feito por Deus, o que os nossos primeiros pais viram da parte de Deus para a solução desta situação chamada morte que é introduzida no mundo. Para isso, vamos ao começo, vamos ao Gênesis. Eu quero convidar você a ir juntamente comigo, mais uma vez eu te digo, você que está aí nos assistindo, mesmo que nós tenhamos projetado aqui na tela os textos, é muito importante que você vá ao texto bíblico para que você acompanhe, para que de fato você tenha certeza. A própria Bíblia diz que algumas pessoas, né, os bereanos, né, pastor Flávio, eles eram bem-aventurados porque eles conferiam aquilo que eles Bíblia, ouviam, né? Então é importante que você também confira aí o que nós estamos lendo. Eu quero levar você a Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. A minha versão diz assim, está aí na tela para você também. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é um texto que nós já o lemos na semana passada, mas que de maneira muito especial ele faz muito sentido para nós. E o verso 21, no mesmo capítulo, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Esse texto ele faz alusão ao que nós entendemos que naquele momento, quando Deus ele promete para Adão e Eva que ali seria tratado o problema do pecado através do sacrifício de Cristo. Aqui, então, Deus ele convida um cordeiro. Eu não sei se você já viveu com cordeiros, né? Eu quero pedir os meninos para nos ajudarem. Vai aparecer para você aí na tela algumas ovelhas, né? Alguns cordeiros. Isso aí fica em Puno, na verdade, na cidade de Juliaca, no sul do Peru. E essas ovelhas são as ovelhas dos avós da minha esposa, da Helena. E ali no fundo você vê ali um monte de trigo, né, onde a gente malhava trigo. E eu tive a oportunidade de ser pastor de ovelhas e de malhar trigo também. Que interessante, pastor. Trabalho árduo, pastor Flávio. Porque você tem que ficar ali das 6, 7 horas da manhã até as 6 da tarde. E não tem internet, não tem ninguém para conversar, é só as ovelhas, né? E ali, na próxima imagem, vai aparecer aí para você também aí uma foto minha com o cordeirinho, né? Essa foto deve ter mais ou menos aí, quando eu fui missionário no Peru. Isso deve ter uns 7, 8 anos, e você vê, né, que a vida saudável me proporcionou ainda, né, não envelhecer, pastor. Manter aí, né? Tá aí a dica, né, pastor? Tá aí a dica, né? Tá aí a dica para você, né? Alimentação vegetariana. Mas por que eu mostrei para você essa foto? Porque ali o avô da Helena, inclusive ele já é falecido, o Papanico, ele, enquanto a gente estava ali, ele trabalha com cordeiros, ele vende carne de carneiros e vendia queijo e etc.,
E eu me lembro de maneira muito clara quando ele pegou um dos cordeiros de 1 ano para imolar aquele cordeiro. E os seus olhos ali cheios de lágrimas, porque era um animal que ele muito queria, era um animal que ele tinha tanto carinho, e ele tampava ali os olhos do cordeirinho, beijava o seu rosto e então o imolava. É uma cena, pastor Flávio, que eu nunca consegui tirar da minha cabeça, e eu imagino Deus no jardim do Éden à tarde, chamando Adão, pedindo ele para trazer ali consigo um cordeiro. E ali então Deus virá para Adão e dizer assim: Adão, agora você vai imolar esse cordeiro. Você vai tirar a vida desse cordeiro. Adão, a irmã White, ela menciona Emocionante, que viu, pastor? Adão, ele nunca tinha nem visto uma folha cair de uma árvore. Imagina um ser e esfriando, esfriando, seus olhos abaixando, até ele perder completamente a sua vida. E eu tenho plena certeza que nenhum pai, você que é pai, que nos assiste, você não tem noção do pesar que passou no coração de Adão ao ver aquele cordeiro ser morto. E os estudiosos, né, eles dizem da própria psicologia que nenhum pai conseguiria sentir o que Adão sentiu ao ver a primeira morte, mesmo perdendo um filho. Uau. Um sentimento tremendo, né? Para que nós possamos entender o grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. E sabe, pastor Ricardo, é assim que Deus trata o pecador. E talvez você que esteja nos assistindo aí agora possa estar imaginando, né, como que isso pôde acontecer. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Olha o Deus lidando com o ser humano que acabou de errar, que acabou de escolher a morte, uma vida, né, limitada. O ser humano iria viver ali uma quantidade de anos e depois morreria. Então Deus chama para um diálogo. E através de toda essa pedagogia ali, né, a morte de um animal inocente, simbolizando Cristo no futuro, lá de João 3,16, diz: olha aqui, como é que eu vou resolver o problema que vocês arrumaram aí, né? E o mais interessante, pastor Flávio, que eu acho, é que nós erramos e Deus vem em busca da restauração. Isso é uma lição para nós, uma lição para você que está aí nos assistindo, que quando as pessoas erram conosco, nós devemos sim ir até elas e tentar reconciliar, tentar consertar a situação. E por mais que você esteja certo, é melhor você estar certo e com Deus e com amigos do que você, às vezes, escolher continuar tendo a pessoa ali, o seu amigo, como uma pessoa que está errada e você perder amizades, perder entes queridos, né? Então, faça como Deus. Deus, ele deixou ali, né? Logicamente, Deus não possui orgulho, mas ele deixou, estando certo, tendo o direito, ele foi até Adão, foi até Eva, trazer a solução para o problema. Então é assim que Deus trata o pecador. Você já errou alguma vez na sua vida? Eu imagino que não foi só uma vez, né? Então, amigo, eu tenho certeza que neste momento Deus, ele está te buscando, assim como ele chamou Adão e Eva pelo nome, ele está chamando pelo seu nome para que você vá até ele. Ele tem a solução. No mundo em que nós vivemos, a morte está aí diante de nós a cada instante, todos os dias. Mas Deus, ele quer nos dar a solução além dessa questão da morte, né? Romanos 6:23, e eu quero que você abra a Bíblia para a gente ler um outro texto. E esse texto é muito significativo para o nosso estudo, pastor Ricardo. Aqui a gente lê assim, ó, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja, o pecado inevitavelmente trouxe como a consequência a morte. O ser humano, ele vivendo de forma independente, longe de Deus, ele é como já dizia lá o apóstolo Tiago, né? O homem é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou como disse Jó, né? E isso foi escrito por Moisés, o homem nascido de mulher vive breve tempo, nasce como a flor, murcha e acabou. Então veja, a nossa vida, se limitada apenas no contexto terrestre, é assim. Se cumprindo a lei da biologia, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então este é o salário do pecado. Mas ainda bem, louvado seja Deus, pastor Ricardo, que o texto não termina aqui, né? Porque o salário do pecado é a morte. Ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, esta salvação ela agora estaria disponível
né, não só para Adão e Eva, mas para as futuras gerações, né, que viriam a partir dali. E então, eles iam ensinando esse plano da salvação, né, de geração em geração, mas um dia, quando o povo de Deus se torna cativo, é levado prisioneiro ali para o Egito, em meio a tantos outros costumes e em meio a tanto sofrimento, tanta dor, eles acabam, né, esquecendo um pouco isso daí. Mas Deus cumpre a sua promessa, os libertam, e Deus mais uma vez tem a iniciativa, pastor Ricardo. Sim, é muito interessante nós percebermos essa característica positiva de Deus de sempre vir ao nosso resgate. A gente se desvia e Deus vem até nós. Nós nos desviamos e Deus vem em busca de nós. Mais uma vez eu digo, uma lição para nós. Nós precisamos ser reconciliadores. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 8. E aqui tem um texto extraordinário. E diz o seguinte, está aí na tela para você também. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O santuário terrestre era algo extremamente interessante, e quando o povo de Israel eles finalmente conseguem a emancipação do povo do Egito, ali no pé do Monte Sinai, quando todo mundo estava junto, pastor Flávio, Moisés, Josué, todos, Deus pede para Moisés para constituir um santuário, para que ele, o Eterno, possa habitar no meio do povo. Separou, mas Deus deu um jeitinho de estar novamente com o povo. De trazê-los de volta. E isso é algo extraordinário. Nós vemos ali o santuário como um lugar de adoração. Nós vemos o santuário como um grande centro educacional. Afinal de contas, todos os ritos do santuário, tudo que acontecia no santuário, traz uma luz em relação à salvação, ao plano salvífico de Deus para com a humanidade. Desde o pecador que ali entrava, trazendo ali o seu cordeiro, a bacia, o holocausto, tudo, todos os móveis, todos os aspectos, o pátio, o santo dos santos, tudo evidenciava o plano original de Deus. Então, quando o sacerdote imolava ali o cordeiro, pegava ali, né, e pingava ali nas pontas do altar o sangue, né, e dizia para o pecador, os teus pecados estão perdoados. Eu imagino que o peso que saía das costas daquela pessoa, voltando para casa agora, sabendo que ele estava perdoado. E isso é algo muito evidente na história de Israel. Você vai se lembrar da história do paralítico trazido por 4 amigos sobre um telhado. E naquela história, Jesus vira para aquele homem e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Estão perdoados. Imagina a sensação, né, de alívio. De alegria, porque aquele homem ele queria perdão. E é justamente o que você e eu precisamos. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos de salvação. E essa pedagogia que Deus constituiu através do santuário, ele também oferece a você e a mim também, através da oração, através da Santa Ceia, através do batismo, que é um rito de purificação, um rito de salvação, de entrega. Então, algumas coisas que hoje ainda nós precisamos entender e praticar para evidenciar também a nossa entrega e sairmos dali da mesma maneira felizes como os israelitas saíram. Né, aliviados, né, pastor? Entendendo que tudo bem, a morte ela existe, ela está aí, é uma sentença que infelizmente veio após o pecado dos nossos primeiros pais, mas hoje nós sabemos que a morte ela não é o fim de tudo, porque nós temos esta esperança em Cristo Jesus de que podemos ter acesso a essa vida eterna, né? E o santuário ele tinha toda essa pedagogia, não só agora com palavras, mas também com ações. Imagine, o pai leva o seu próprio filho, eles levam o cordeirinho agora, ou um casal de pombinhas, ou rolinhas, né? Ou um novilho, como a Bíblia descreve ali, animais limpos, né? Obviamente. E agora eles imolam aquilo dali, o sangue escorre. Filho, você pecou, você errou. Então agora um ser inocente vai ter que morrer para pagar aí, né, o seu erro e assim por diante. Então, desde o pátio, né,
E eu lhe convido, querido amigo, querida amiga, a estudar sobre o santuário, desde o pátio até o lugar santo, até o lugar santíssimo, as festas, as cerimônias de gratidão, de reflexão, de confissão, de purificação. Tudo isso remetia à consciência de que o ser humano não tinha condição em si para se limpar, se purificar ou sair desta sentença. Mas todo aquele cerimonialismo, todos aqueles rituais dava a esperança de que eles agora tinham acesso novamente a esse Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por tudo isso daí, pastor Ricardo. Amém. É muito interessante quando nós pensamos na construção do santuário e de todos os símbolos que envolviam o santuário, pastor Flávio, um deles é o principal. E, sem sombra de dúvidas, quando nós pensamos em Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não existe maior ilustração, não existe maior sentimento que nós devemos ter para com Ele. Quando Adão imolou ali aquele cordeiro, entendendo que aquele cordeiro, a sua vida foi tirada por causa do seu pecado, e que aquele cordeiro simbolizava o Filho de Deus, e dali em diante todos os sacrifícios que aconteciam à porta do Éden, como o senhor mencionou, na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida dos seus filhos, ali quando eles saem do Egito e eles têm ali o processo do santuário na vida de Israel, todos eles entendiam que esse símbolo era Cristo Jesus. E essa deve ser uma lição para nós, deve ser uma lição para você, para mim, que todos os dias pela manhã, por causa do seu e do meu pecado, nós sacrificamos Cristo. E quando eu penso nisso, esse peso ele deve acusar a nossa consciência do que Cristo pagou por nós. E dessa maneira, eu acho formidável, né, a ideia de que nós precisamos entender e experimentar aquele processo que os israelitas experimentavam diariamente. Primeiro, nós precisamos aceitar a realidade que o pecador tinha de quando ele aceitava a sua realidade e ele ia até o santuário levar o cordeiro, né? A aceitação, ou seja, ele tinha a parte dele, que era ir. A parte dele, exatamente, né? De reconhecer que você é pecador, de que nós carecemos da graça de Deus. O segundo aspecto é reconhecer e confessar os nossos pecados diante de Deus. O pecador, ele colocava a mão sobre o animalzinho, fosse ela a ovelha, o pombinho, ele orava a novilha, ele orava sobre a cabeça daquele animal, concedendo ali então, confessando os seus pecados, transpondo, né, os seus pecados simbolicamente dele para o animal. Da mesma forma, nós precisamos pedir perdão a quem nós ofendemos, ou mesmo o pecado, né, e fazer as reparações necessárias. Se eu defraudei o pastor Flávio financeiramente, eu preciso pedir perdão para ele, mas também eu preciso restituí-lo financeiramente. A gente vê isso na Bíblia acontecendo em vários aspectos. Um quarto aspecto é que nós precisamos crer e aceitar o perdão que Deus proveu para nós através de Jesus, através da cruz do Calvário. E o quinto e último é louvar a Deus e agradecer e sentir a paz que inunda a nossa vida. Jesus diz que a paz Ele nos dá. Ele diz, né, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E essa paz é a alegria de você ser perdoado, a alegria da sua vida estar bem. E como Davi disse, né, de você deitar e pegar no sono, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Então, isso que Deus espera através do processo do santuário, através do sacrifício dos animais, e hoje para nós através do sacrifício de Cristo, que nós já vivenciamos no passado. Então, nós precisamos passar por esses processos diariamente, para que a nossa vida ela seja constantemente restaurada através da graça de Cristo. Amém. Então, querido amigo, querida amiga, observe esses passos, eles são importantes. O homem, o pecador, ele aceita a culpa sem tentar uma explicativa, né, para se justificar. Ou seja, fui eu mesmo que errei, né? Deus não tem nada a ver com isso. Fui eu que errei, fui eu que pequei, né? Um outro passo importante é reconhecer e confessar o seu pecado, como foi pontuado aqui, né? E precisamos lembrar que pecado não confessado é pecado não perdoado. Isso é sério, né? O pecador ele tem que crer e aceitar o perdão provido por Deus. Amigo, amiga, o que eu tenho, o que você possui que possa nos livrar dessa condição de pecadores?
Então, é preciso ir, dar esses passos. E um último conselho, relembrando aqui, é se alegrar na certeza de que agora eu estou livre da culpa, né? Muitos estudiosos, pastor Ricardo, já publicaram vários estudos científicos, né? Sobre os efeitos de uma consciência culpada, né? Isso adoece não só mentalmente, né, mas fisicamente. A automutilação. Exatamente, provém de uma consciência culpada. Então, confesse esses pecados a Deus, vá a Ele e tenha a libertação, porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele está aqui para nos purificar de todo o pecado. Pastor, que estudo extraordinário, né? Como sempre, o nosso desejo era continuar aqui, mas nós precisamos fazer as considerações finais. Eu queria só deixar para você um último recado a respeito do livro O Mistério da Profecia, esse livro que é o tema do nosso estudo. Tenho ele aqui do meu lado, a versão gigante dele, mas é um material extraordinário e todo esse estudo que nós estamos trabalhando com você todo domingo, ele é baseado neste material. É um material extraordinário, é um material fantástico, né? Então tá aqui para você, procure aí maneiras, né, para que você possa então adquirir esse material para que você também tenha esse conteúdo. Pastor, eu queria, para finalizar aqui a minha parte, deixar com os nossos queridos 2 textos bíblicos. Por favor, pastor. O primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E eu queria convidar você a ler comigo Apocalipse capítulo 1, verso 5. E aqui Jesus ele é apresentado como aquele que ama e que pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. E aqui diz assim o verso 5 de Apocalipse: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É esse Jesus que ele Amém. nos libertou dos nossos pecados, né? É esse Jesus que nos purificou. É esse Jesus que trouxe para você e para mim a libertação. É esse Jesus que nos livrou das cadeias da morte, né? E ele diz, o verso continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Somente pelo sangue de Jesus que você e eu possamos ser libertos dos nossos pecados. As suas obras, as suas boas tarefas, os seus bons modos, a sua ajuda às pessoas, né? A nossa caridade, o nosso amor, nada disso. Isaías diz que são trapos de imundícia, ou seja, é somente o sangue de Cristo que pode nos alcançar. É somente o sangue de Cristo que pode nos libertar dos nossos pecados. E um último texto que ainda está aqui em Apocalipse, que eu queria deixar para você, Apocalipse capítulo 5, verso 8. E esse é um texto muito interessante, está aí na tela para você também. Diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uau, esse que é um cena, texto, hein, pastor? que demonstra ali, né, a visão do Cordeiro e os 7 selos, e você sabe aquela luta que ninguém conseguia abrir, romper o selo e etc. E o Cordeiro vem e rompe, pastor Flávio, ali os selos, né? E ali é Jesus, né, como o Cordeiro sacrificado, que pôde abrir o livro do juízo e redimir os santos. Louvado E essa é uma seja cena Deus. extraordinária, porque o cordeiro, como eu mencionei para você, é um animal dócil, um animal humilde, um animal meigo, um animal sensível. Mas aqui o cordeiro ele vem poderoso, glorioso, porque é ele quem dá para você a liberdade da salvação, é ele quem rompe o selo e abre o livro, é ele quem tem todo o poder e toda a autoridade para perdoar o seu pecado, para perdoar o meu pecado e para nos conceder, pastor Flávio, a vida eterna. Louvado seja Deus, pastor Ricardo. Então veja, a vida eterna é nossa, pastor, né? Ela foi comprada pelo sangue de Jesus, né, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E nós temos acesso a essa vida, né? Ainda que a gente esteja em um contexto terreno, de uma vida limitada, onde a morte nos preocupa, onde a doença, né, as angústias, o sofrimento nos preocupam, mas nesse momento
é preciso voltarmos para Deus. Ele tem a solução, né? Certa vez eu visitei uma senhora e descrevendo aqui todo esse contexto, né, do estudo da salvação e dessa profecia maravilhosa em que Cristo vai nos conceder esta vida eterna novamente, ela disse assim: pastor, que raiva de Eva. Quando chegar lá no céu eu vou pegar a Eva, pastor. Eu falei: nossa, irmã, com esse espírito você não vai nem para o céu, né? Como é que vai para o céu nem chegar lá, querendo, né, pastor? pegar a Eva lá, né? Não vai, nem vai chegar lá. Pastor, é muito importante aceitarmos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Adão e Eva cometeram o seu equívoco, mas nós diariamente cometemos equívocos. Então a gente não pode colocar a culpa em Adão e Eva no passado se hoje eu tenho uma escolha a fazer. Eu vou continuar vivendo esta vida limitada, que eu sei que terminará com a morte, ou eu vou aceitar a vida eterna que Cristo está propondo para mim? Então veja, eu tenho nas minhas mãos, querido amigo, querida amiga, a oportunidade de ter esta vida novamente em mim. Eu quero olhar para você nesse momento aqui e convidá-lo a ler o último texto, e a gente vai orar a Deus finalizando o nosso estudo, que está em 1 João, capítulo 1, verso 9, e aqui diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você sabe o que significa isso, amigo? Você sabe o que significa isso, amiga? Não importa o que você fez. Não importa o que você cometeu. Não importa que tipo de pecado você tenha trazido para a sua vida. O importante nesse momento é você confessar esse pecado para Deus. A morte de Cristo foi uma morte que nos deu vida, que nos traz vida. É possível que em algum momento eu e você tenhamos que passar por esta experiência, mas eu preciso passar por esta experiência na certeza de que eu confessei os meus pecados e que Cristo Jesus simbolicamente me lavou no sangue do Cordeiro, para me purificar, para te purificar de toda injustiça. Você compreendeu a mensagem desta noite? Você aceita este sacrifício expiatório de Cristo Jesus? Você aceita Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus? Você gostaria de se sentir aliviado? Você gostaria de ouvir pelos olhos da fé: olha, você está puro mais uma vez. Você é digno. Através do sacrifício de Cristo, você é um herdeiro, uma herdeira do reino celestial. Você aceita isso para a sua vida? Diga: eu aceito. Escreva aí no chat: eu aceito. Entre em contato conosco através do nosso número do WhatsApp. Diga: olha, eu aceito. Eu quero compreender melhor esse tema. Eu quero me batizar. Eu quero me comprometer com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero que o sacrifício de Cristo seja em vão. Eu quero um dia estar na eternidade com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Nós queremos orar por você mais uma vez. Queremos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. E acima de tudo, pastor Ricardo, queremos pedir a Deus que Ele nos preserve a vida, mas que se um dia tivermos que passar pela experiência da morte aqui nessa terra, possamos passar por essa experiência na certeza de que um dia Ele vai nos ressuscitar e esse corpo mortal se revestirá da imortalidade e esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Pastor Ricardo, peça essa bênção para Deus e vamos abençoar os nossos amigos e amigas que aceitaram o sacrifício de Cristo, que aceitam Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da maneira que você está, na sua igreja, na sua casa, feche os seus olhos e de maneira reverente, vamos orar e falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida e também, ó Deus, pela oportunidade da vida eterna.
Deus, essa vida que vivemos aqui, mesmo com todas as mazelas, com todos os problemas e com todas as dificuldades, nós te louvamos por ela. Mas nós também, Pai, te agradecemos de maneira muito especial, porque além desta, o Senhor nos concedeu uma vida eterna. E de maneira nenhuma, Pai, nós poderíamos encontrar maneira de alcançar a vida eterna sem o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. E por isso, Pai, através deste sacrifício, nós temos a oportunidade de chegar ao seu trono de graça e majestade e de alcançar a vida eterna. E por isso, Deus, nós te somos imensamente agradecidos. Que o Senhor abençoe a nossa querida amiga, o nosso querido amigo, esta família, ó Deus, que está assistindo esse programa, para que ele possa ser alcançado pelo teu Santo Espírito. Que nada, ó Pai, que nós tenhamos feito possa nos impedir, nos achegar, Pai, ao seu trono de graça e majestade. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Que o Senhor abençoe, Pai, cada comunidade aqui representada. E que o Senhor esteja com cada um de nós, nos concedendo a cada dia a oportunidade da salvação. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até o próximo encontro. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo domingo.